Ok. Vamos lá. Ó, acho que vocês já estão vendo aqui, tá? Isso aqui é uma parte de uma lista de exercícios, de matrizes, né? Que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho agora. Ela começa com alguns exemplos bem básicos. Escreva um programa que lê uma matriz 6 por 3 com números inteiros e exiba o maior e menor elementos, tá? Como é que a gente pode fazer, gente, essa questão aqui? Vamos fazendo aqui, não exatamente na ordem, tá? Mas a gente vai comentando algumas coisas. A primeira questão, escreva um programa que lê uma matriz A, 6 por 3 com números inteiros, e exiba o maior e o menor elementos, tá? Algum de vocês já fez especificamente essa questão? Podemos dar uma comentada nela agora? O que é que vocês acham? Ou vocês acham ela muito trivial, muito fácil? Ó, vamos lá. Vamos pensar aqui. Lá na lista, na lista, na nota de aula, nos slides lá do professor Zé Maria, tem uma questão que é um pouco parecida com essa, né? Que ele diz assim, dado uma matriz, né, de, sei lá, 3 por 3, para vocês lerem essa matriz de acordo com dados digitados no teclado e dizer qual é o maior elemento. E aí eu acho que é para vocês pegarem o maior elemento e multiplicar pela matriz toda, certo? Só que essa questão aí é um pouquinho mais elaborada, né? Ele pede para vocês detectarem o maior e o menor elemento. Só que lá nos slides do professor Zé Maria, ele faz o seguinte, ele lê, ele faz, né, aqueles dois for, né, encadeados, ele lê a matriz, tá? E depois de ler a matriz todinha, ele faz outros dois for para percorrer as linhas e as colunas da matriz, tá? E as linhas e as colunas da matriz, e, e aí, para descobrir quem é o maior e menor elemento, o maior elemento, no caso. Só que dá para a gente fazer isso aí, gente, só com um laço. Na verdade, dois laços, for e j. Não, você não precisa ter um conjunto de laços só para ler a matriz e um outro conjunto de dados só para descobrir quem é o maior e o menor elemento da matriz, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Eu já tinha feito até uma... Deixa eu ver aqui. É o maior elemento. Vamos aí abrir logo o Code Blocks, tá? Ó, vou compartilhar com vocês aqui. Eu tinha feito já um exercício parecido com esse na aula de sexta-feira com o pessoal, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, né? Ó, eu vou só fazer umas adaptações aqui nesse código
Ele quer que escreva um programa que leia uma matriz 6 por 3, com números inteiros, e exiba o maior e o menor elementos. Então, a minha matriz A, em vez de ser 3 por 3, é 6 por 3. Tá? E aqui eu vou precisar do I e do J, do max element e do min element. É como eu vou chamar o mínimo elemento. Então, ó, carregue linha a linha os elementos da matriz A. Eu vou botar aqui entre parênteses 6 por 3. Tá? E aí eu sei que ela vai ter 6 linhas, 3 colunas. Aí reparem aqui, gente, ó. Enquanto eu percorro aqui as linhas e as colunas, tá? Com esse for, esses dois fors aqui, eu leio, tá? Ó, o elemento da minha matriz A e J, e aí faço a seguinte análise. Se I é igual a zero e J é igual a zero, ou seja, se eu estou lendo o primeiro elemento da minha matriz, esse primeiro elemento vai ser a minha referência inicial, tanto para o maior elemento, como para o menor elemento. Tá? Então, eu digo aqui, ó, max Ellen, min Ellen, max Ellen recebe A e J, min Ellen recebe A e J. Para qualquer outra combinação de I J, eu vou atualizar, sim ou não, esses dois valores, tá? Então, eu digo o seguinte, ó, ou seja, se o I não for zero e o J também não... Se eu não tiver essa combinação, I igual a zero, J igual a zero, o que é que eu vou fazer? Se o A e J for maior que o max Ellen recebe A e J, tá? E se A e J for menor que o min Ellen, então min element recebe A e J. Pronto. Ou seja, nessa primeira condição aqui, ele inicializa as referências dele, e nesse aqui, que é onde ele vai cair a maior parte das vezes, ele vai atualizar ou não essas duas variáveis. Aí reparem que ele está fazendo isso aqui, ó, ao mesmo tempo em que ele lê a matriz. Tá? Ele lê a matriz e já faz a atualização dos parâmetros. Tá? Depois que ele já descobre tudo, ó, aí eu venho para cá. Depois que ele já descobre tudo, aí eu venho para cá e digo o seguinte, printf /n, matriz A carregada, aí eu vou aqui, ó, carregar a minha matriz, que eu acabei de ler, e vou fornecer também quem é o maior elemento e quem é o menor elemento. Pronto. Ok? Então vamos lá, vamos ver se dá certo isso aí, né? Vou salvar aqui, ó. Vou executar o código. Opa, deu um errinho aqui. Inspected before token. Ah, é o I aqui. Faltou. Aqui. Ok. Ah. Faltou essa aqui. A chave final, né?
Bom, estou botando aqui para rodar, gente. Vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui na tela de execução. Bom, carregue linha a linha os elementos da matriz A, 6 por 3. Né? Então, vamos lá. Menos 2, 4, 5, primeira linha. 3, 9, 0, 9. 3, 9, 9, segunda linha. 10, 11, 11. 12, 18, 19. 1, 4, 8. Menos 10, 8, 5. Pronto. Então, eu carreguei aqui a minha matriz, 6 linhas e 3 colunas. Tá? Ele identificou quem é o maior elemento. É esse aqui, o 19, tá? Que está na quarta linha. E o menor elemento, menos 10, que está aqui na última linha. Tá? Então, maior elemento igual a 19, menor elemento igual a menos 10. Finalizou aí a execução. Tá, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, aqui está o código, tá? Vamos avançar um pouquinho, né, lá naquela lista de exercício. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora a lista de novo. Se tiver algum exercício específico que vocês queiram fazer, que vocês viram em algum lugar, ou fui no Moodle, tá? Ou em outra questão, vocês digam que a gente resolve, tá? A gente busca resolver aqui. Bom, vamos ver essa aqui, ó, a 1.9. Crie um programa, tá? Que leia uma matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 5, calcule o produto matricial, armazenando numa matriz C, apresentando-a na tela, tá? Bom, vamos lá. Vocês já fizeram algum exemplo de produto matricial, gente? Não sei se a gente chegou a fazer na última aula, ou foi só com a turma de sexta-feira que eu fiz. Já fizeram alguma questão de produto matricial? Bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, né, a partir de um outro exemplo que eu já fiz. Lembrando o seguinte, o produto matricial não é tão trivial, tá? Porque a gente tem que ver essa questão do produto linha-coluna das matrizes, tá? Então, vamos lá. Ó, eu fiz um código aqui, eu até já coloquei lá no SIGA, certo? Para a gente fazer o produto de duas matrizes em que a gente informa para o programa quais são as dimensões dela. Então, não necessariamente, né,
sendo, como diz aqui na questão, só dessa forma. Só uma matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 5. Bom, o que a gente tem que ter em mente? Que eu só vou conseguir fazer o produto matricial de A e B, tá? Quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Nesse exemplo aqui, da lista, ele diz o seguinte, uma matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 5. De forma que o número de colunas de A, que é 2, é igual ao número de linhas de B, que é 2. Eu só posso fazer um produto matricial quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Se o número de colunas de A não for igual ao número de linhas de B, eu não vou conseguir fazer o produto matricial. Então, se eu opto por deixar em aberto, ou seja, o usuário informar as dimensões, eu tenho que checar essa possibilidade, né? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei como variável int D1, D2, D3, D4. Pedi para o usuário digitar as dimensões N e M, tá? Para a matriz A. E aí eu li essas duas dimensões como as variáveis D1 e D2 e pedi para eles digitar as dimensões N e M da matriz B. Né? E li essas variáveis como, no caso da B, como D3 e D4. Então, o que é que eu vou checar aqui, gente? Se A, né, é uma matriz que eu vou definir com dimensões D1 e D2, tá? B com dimensões D3 e D4, tá? E B de D3 e D4, então eu vou checar o quê? Ó? Se D2 é igual a D3. Se D2 não for igual a D3, ou seja, o número de colunas de A não for igual ao número de linhas de B, então esse produto matricial não pode ser feito e não tem como resolver. Caso seja, ou seja, D2 é igual a D3, então eu consigo resolver o produto matricial, vou colocar esse produto matricial numa matriz C, em que o número de linhas de C é igual ao número de linhas de A, D1, e o número de colunas de C é igual ao número de colunas de B, D4. Então, essa é uma característica que a gente sabe lá da álgebra, tá? Quando eu vou fazer o produto matricial de duas matrizes, a matriz resultante ela tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Ok? Vamos lá. Então, ó, eu li as dimensões e coloquei aqui. Bem aqui eu chequei, tá? Ó, D2 igual a D3. Se D2 é igual a D3, ou seja, ó, número de colunas de A, número de linhas de B, então ele vai fazer o procedimento. Caso contrário, lá embaixo eu vou colocar valores incoerentes de dimensão para as matrizes A e B. E ele não vai fazer, tá, o produto matricial. Bom, e o que é que caracteriza o produto matricial, gente? Ó, primeiro, antes de fazer o produto matricial, uma vez que eu já chequei que as dimensões das matrizes batem, né? D2 igual a D3, então eu vou fazer a leitura primeiro da matriz A, aí eu tenho que fazer uma matriz por vez, né? Então, I menor que D1, J menor que D2, leio a matriz A, né? Scanf aqui, ó, I comercial aí J, e depois aí eu carrego a matriz A, só para ele checar a matriz que ele escreveu, e depois faço a mesma coisa com a matriz B. Eu leio os elementos da matriz B, tá? Carrega a matriz e agora vamos para o resultado em si. Ó, aqui, gente, eu fiz o quê? Eu peguei a matriz C, que é que vai sair, vai receber o resultado, eu inicializei ela como 0, tá? Eu preenchi ela toda aqui, ó, as dimensões dela, D1, D4, eu preenchi ela como 0. Isso aqui que eu fiz não é algo obrigatório, tá? Mas eu fiz apenas para ter certeza quais eram os valores que teriam lá na matriz resultante a priori. Tá. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Olha o laço que eu tenho que fazer, a estrutura de repetição que eu tenho que fazer para calcular a meu produto matricial. Aí lembrando aqui, ó,
Vamos fazer só um exemplo aqui, gráfico. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, então, digamos, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou fazer o produto matricial, ó, com essa aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, como é que é o produto matricial? O produto matricial vai ser uma matriz, nesse caso aqui, 3 por 3 também, né? Eu sei disso. Quem é esse valor X aqui, ó? Esse primeiro elemento, vou botar até um igual aqui. Esse primeiro elemento aqui da matriz resultante. Ela vai ser a soma de produtos. 1 vezes 9, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 3. Então, pega essa linha, multiplico por essa coluna, os termos correspondentes, somo os produtos e eu tenho o valor X. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui, gente. Ó. O I começa com 0, I menor do que D1, quantidade de linhas da matriz A. J recebe 0, J menor que D4. Tá? Aqui a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de linhas da matriz resultante também. Aqui a quantidade de colunas da matriz B e a quantidade de colunas da matriz resultante também, do produto, tá? E aqui, gente, ó, o K menor do que D2. Quem é o D2? Ó, o D2, a gente voltar lá para lá, tá aqui, ó. É a quantidade de colunas da matriz A. Tá? Por que isso? Ó? Porque eu vou pegar, ó, começando de I igual a 0 e J igual a 0. Tá? Ó, I igual a 0 e J igual a 0. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o produto de A0K vezes B0J. Quer dizer, A0K vezes BK0. Tá? Eu vou fazer esse produto aqui, ó. K variando de 0 a D2 menos 1. O D2, ele é o quê? Ó, a quantidade de colunas de A. Então, você vai fazer, ó, A00 vezes B00. A01 vezes B10. E A02 vezes B20. Então, ó, eu fiz o produto dessa linha com essa coluna. Quando o K terminar aqui, né, aí eu coloco, né, dentro dessa variável temp, eu coloco a soma desses produtos e jogo para dentro do C e J, que é esse elemento aqui, ó. O que é que acontece depois? O J incrementa de 1. O que é o J? Ele está contabilizando o quê, ó? Ó, tá bem aqui ele, ó. É a coluna da matriz B, ó. O I não modificou ainda. Então, o que é que a gente vai fazer nesse segundo grupo de iterações? A01 vezes... Ó, desculpa, o K é 0. A00 vezes B01. Então, A00 está aqui. O B01 está aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, A01 vezes B01. A02 vezes B... Desculpa, gente. A00 vezes B01 mais A01 vezes B11 e A02 vezes B12. Então, o que é que ele está fazendo? Está pegando essa linha, multiplicando por essa segunda coluna aqui e gerando esse elemento aqui, ó. Tá? Obteve o somatório, joga o somatório para dentro do CIJ. O CIJ agora é esse aqui, ó. Quando o J incrementa de novo, ele vai fazer a mesma coisa, só que é com essa linha e essa coluna aqui. Depois que ele fizer isso, ele obtém esse elemento, aí depois que ele fizer isso, ele vai fazer o quê? O I incrementa, então agora ele vai passar a varrer essa linha e vai multiplicar essa linha primeiro por essa coluna, J igual a 0,
depois por essa coluna J igual a 1, depois por essa coluna J igual a 2, tá? E assim, ele vai montando a matriz. Terminou de montar, ele escreve a matriz resultante, tá? Então, vamos testar aqui, ó. Lá no exercício de vocês, ele pede o quê, ó? Que seja uma matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 5. 3 por 2, 2 por 5, tá? Então, ó, vamos lá. Bom, ele deu um erro. Sim, é porque eu esqueci de apagar esse meu borrão aqui, né? Que eu fiz só para mostrar para vocês. Bom, apareceu a tela preta já. Vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, digite as dimensões NM da matriz A. Seguindo o exercício, nossa matriz A é 3 por 2, tá? Então, nós vamos botar aqui. Como é que a gente lê aqui? Tá, espaçado, né? Então, vamos botar 3, 2. E a matriz B, 2, 5. Tá? Carrega em linha a linha os elementos da matriz A. Então, vamos carregar uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Tá? Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linha a linha os elementos da matriz B. Agora a gente vai calcular uma matriz com 2 linhas e 5 colunas. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 linhas, 5 colunas. Pronto. A matriz resultante, gente, vai ter o quê? 3 linhas, 5 colunas. Então, aqui a matriz resultante. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Alguém não entendeu algum passo da questão? Ó, eu queria deixar... Tem uma outra questão que eu quero passar para vocês, tá? Eu resolvi na aula de sexta, mas aí eu quero ver se eu dou um tempo para vocês fazerem, tá? Que é a gente fazer o quê? Calcular a inversa de uma matriz, tá? Calcular a inversa de uma matriz é algo muito útil na engenharia, tá? Para resolver diversos problemas, inclusive sistemas de equações, tá? Como é que a gente faz? Na lista tem um problema aqui, ó. Ó, escreva um programa que leia uma matriz A 3 por 3 e calcule a sua inversa, tá? Então, gente, eu quero dar um tempinho aí para vocês fazerem
essa questão. Pode ser? Calcular a inversa de uma matriz. Vocês conseguem fazer um código para calcular a inversa de uma matriz? O que acham? Não, não é isso. Para quem deu aula sexta, eu resolvi esse problema, tá? A inversa não é trocar as linhas e colunas. Isso aí é a transposta, que é algo bem direto de fazer, né? Então, aí é o seguinte, o transposta a gente já fez, né? Eu quero calcular a transposta de uma matriz A. Para cada elemento de linha I, coluna J, A e J, eu vou jogar numa matriz B de J, coluna I. Então, o BJI recebe o A e J, né? Isso no cálculo quando eu estou lendo a matriz A, se eu já quiser obter a sua matriz transposta. A inversa, gente, é aquela... A inversa da matriz A é aquela matriz que, quando eu multiplico por A, dá a identidade, né? Então, a matriz A vezes a sua inversa dá a matriz identidade, que é aquela matriz em que a diagonal principal é toda igual a 1 e todos os elementos fora da diagonal principal são 0, tá? Exatamente, aquela que só possui 0 e 1. Em que a diagonal principal é toda 1 e fora da diagonal principal é todo 0. Ok? Então, ó, rapidinho aqui, né, como algumas pessoas já viram da aula de sexta, é porque eu também já coloquei lá no cigarro, tá certo? Ó, para calcular a matriz inversa, gente, eu preciso calcular o determinante primeiro da matriz, tá? Então, a questão, eu tenho diversos passos a fazer, tá? Eu fiz aqui um exemplo, tinha mostrado já para o pessoal da turma de sexta, tá? Eu tenho uma matriz A, 3 por 3. Ela é a matriz de entrada, tá? A matriz que eu quero calcular a inversa. B vai ser a matriz inversa. É o resultado, tá? O resultado da minha operação. Só que para resolver esse problema, eu vou precisar de outras duas matrizes auxiliares. Uma que eu chamo de matriz de cofatores, COF, com a mesma dimensão, e outra uma chamada matriz adjunta, tá? Que a gente vai já ver para que servem essas duas, de cofatores e adjunta. Eu vou utilizar elas na fórmula de determinar a matriz inversa, certo? Então, ó, vamos lá. Eu tenho três variáveis aqui de IJK, são variáveis indexadoras. Aqui são variáveis temporárias, um é o det, que é o determinante, tá? Bom, então, primeiro, o que é que eu faço? Eu leio os elementos da minha matriz, tá? Matriz A e J. Então, ó, eu faço o I variando de 0 a 2, o J de 0 a 2 e leio os elementos da minha matriz, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, seria o cálculo do determinante. Por quê? Lá da álgebra linear, a gente sabe que se uma matriz, o determinante dela é 0, tá? Eu não vou conseguir calcular a sua inversa. Então, para eu poder calcular a inversa de uma matriz, o determinante tem que ser diferente de 0. Então, eu vou calcular o determinante primeiro. Qual é a regra que eu vou utilizar para calcular o determinante? A regra dos cofatores, tá? Como é que é essa regra dos cofatores? Eu vou pegar ou uma dada linha ou uma dada coluna da minha matriz, tá? Por exemplo, isso aqui eu acho que eu já tinha feito com vocês, né? Essa questão. Eu vou pegar ou uma linha
ou uma coluna qualquer da minha matriz, e vou fazer o seguinte, o determinante da matriz é igual ao quê? Digamos que eu pegue essa linha. Ela vai ser igual ao quê? Esse elemento vezes menos 1 elevado a i mais j, onde o i é a linha e o j é a coluna. Mas isso considerando que a primeira linha é linha 1, segunda linha é linha 2, terceira linha é linha 3, é a mesma coisa, primeira coluna, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, esse elemento vezes menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante da matriz quando eu tiro essa linha e tiro essa coluna. Mais, aí é a mesma coisa, 2 vezes menos 1 elevado a i mais j, onde eu ia a linha e a coluna desse número aqui, vezes o determinante da matriz quando eu tiro essa linha e tiro essa coluna. Tá? E por último, mais 3 vezes menos 1 elevado a i mais j, que no caso aqui, ó, linha 1, coluna 3, 1 mais 3, 4, tá? Vezes o determinante da matriz quando eu tiro essa linha e essa coluna. Lembrando que o determinante de uma matriz 2 por 2, que é o tipo de matriz quando eu tiro uma linha e uma coluna, é simplesmente você pegar, por exemplo, ó, essa matriz aqui que é formada por 4, 5, 7 e 8, você fazer 4 vezes 8 menos 5 vezes 7. Tá? Então, ó, eu calculo aqui o determinante da minha matriz, usando aqui, tá? Qual é a linha, coluna que eu uso? Para fazer isso aqui, eu fixei o meu J igual a 0, ou seja, coluna 0, e fiz o I variar de 0 a 3, ou de 0 a 2, que é a linha. Então, ó, coluna 0, 1, 4, 7, linha variando de 0 a 2. Então, eu usei essa coluna aqui, ó, 1, 4, 7. Tá? E aí, ó, para cada elemento dessa coluna, eu calculei o elemento correspondente da matriz de cofatores, que eu joguei aqui nesse tempo, e o determinante era o somatório dos A e J naquela coluna, vezes cada elemento de cofator desse. Pronto. Determinei, calculei o meu determinante. Se o determinante for igual a 0, tá? Eu printo, a matriz não possui inversa. O determinante é nulo. Caso ele não seja 0, aí a gente pode passar para a fórmula, tá? Aí a fórmula do cálculo da inversa, que aí tem vários tipos de cálculo, eu uso o cálculo da matriz de cofatores. Como é a matriz de cofatores, gente? Eu estou chamando de cof e j. Você vai pegar a sua matriz, dessa matriz aqui você vai obter uma outra. Essa outra vai ser o quê? Você vai substituir cada elemento desse aqui por menos 1 elevado a i mais j, onde o i e o j são as posições desses números, não considerando o i variando de 0 a 2 e o j de 0 a 2, mas o i variando de 1 a 3 e j de 1 a 3, né, para fazer os expoentes. Então, menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante quando você tira aquela linha e aquela coluna. Então, por exemplo, na matriz de cofatores, quem é que vai estar no lugar do 1? Menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica o determinante formado por esses 4 elementos aqui, ó, 5, 6, 8, 9. Que é 5 vezes 9, 45, menos 6 vezes 8, 48, menos 3. E assim eu substituo cada elemento da matriz original, ó, pelo elemento correspondente na matriz de cofatores. Faço isso para linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, até chegar na linha 2, coluna 2. Tá? Bom, quando eu terminei de obter essa matriz de cofatores, o que é que me diz a minha fórmula do meu determinante? Ou a fórmula da matriz inversa. Que a sua matriz inversa vai ser o quê? 1 sobre o determinante é o número real, 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta. A matriz adjunta, a matriz que é a adjunta da matriz dos cofatores. Adjunta significa transposta. Então, à medida que eu vou calculando a minha matriz de cofatores, eu vou obtendo a sua transposta. Que é aqui, ó, ADJ, que é a matriz adjunta que eu chamo. ADJ, índice J, índice I, é igual a COF, índice I, índice J. Quando eu faço isso aqui, pego uma matriz e troco as linhas pelas colunas, eu estou obtendo a matriz transposta. Tá? Que é isso que eu estou fazendo. E o valor correspondente da matriz inversa
vai ser o valor correspondente da matriz adjunta dividido pelo determinante. Por que aqui é BJI e não BIJ? Porque esse BJI, na matriz B, ele vai ser obtido dividindo cada elemento da matriz adjunta, né, pelo determinante. Então, primeiro eu calculo a matriz adjunta, ou transposta da matriz de cofatores, e depois, em cima dessa matriz adjunta, eu obtenho a matriz inversa, que é dividindo cada elemento por det, que é o determinante. E aí, gente, eu consigo calcular minha matriz inversa. Tá? Bom, vamos compilar aqui para ver se deu tudo certo. Vou tirar o meu borrãozinho que eu botei aqui. Ó, vou compartilhar aqui com vocês a tela preta. Ó, vamos compilar aqui, testar. Primeiro eu vou ler a minha matriz A, tá? Então, ó. Digamos que a matriz A seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Ó, reparem que nesse caso, gente, o determinante dessa matriz aí é nulo, tá? Essa matriz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Ele encontrou o determinante como nulo. Vamos testar uma outra aqui. A gente pode até fazer o seguinte, ó. Eu pegar uma matriz... Espera aí. Posso pegar uma matriz que tenha inversa, tá? Calcular a inversa dela. Vou pegar um exemplo aqui que eu sei que tem. Depois fazer o produto usando o outro código, certo? Ó, vamos lá. Eu tenho essa matriz aqui, ó. 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Pronto, ó. Ele encontrou que o determinante dessa aí é menos 10. E a matriz inversa calculada é essa, ó. Menos 0,5, 0,8, 0,3, 1, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,5, 0,2, 0,7. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aquele outro meu código de produto matricial, que a gente viu. Ó, eu vou só substituir aqui, ao invés de int, eu vou botar float, tá? Float para... Opa, desculpa. Aqui é int mesmo, que é as dimensões. Vou botar float nas matrizes, tá? Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o produto matricial da matriz A que eu informei na questão anterior com o seu cálculo de matriz inversa. Para a gente ver quanto é que vai dar o resultado, tá? Então, ó. Então, digite as dimensões NM da matriz A. Vão ser 3 linhas, 3 colunas. Matriz B também. 3 linhas, 3 colunas.
Vamos carregar linha, os elementos da matriz A. Então, é 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Peraí, gente, eu sei o que foi aqui que aconteceu. O problema é porque na hora de mudar lá para o float, ó, eu botei aqui float, né? Aí na hora de ler, eu estou lendo como %d. Então aqui eu tenho que ler como %f, escrever como %f, ler a matriz B como %f, escrever como %f, e a matriz C, lá no final, eu tenho que escrever com %f também. Senão não dá certo. Então vamos lá. Bom, digite as dimensões em da matriz A, 3 linhas, 3 colunas. A matriz B, 3 linhas, 3 colunas. Carrega linha, os elementos da matriz A. 4, 5, 4. 3, 2, 1. 2, 3, 4. Pronto. Aí está mostrando aí as casas decimais, porque agora é um vetor real. Aí agora nós vamos ter a matriz B, que é aquela que a gente calculou como sendo a inversa de A. Então, menos 0,5, 0,8, 0,3, 1, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,5, 0,2, 0,7. Aí, gente, ó, matriz B carregada, matriz C resultante é a nossa matriz inversa. Ou, nossa matriz identidade, tá? Ó, a coluna, a diagonal principal, toda com 1, e os elementos que não pertencem à diagonal principal como sendo 0. Ok? Bom, gente. Vamos ver aqui mais. Agora está na hora de vocês. Na hora de vocês trabalharem um pouquinho, né? Ó, eu vou passar esse exemplo da lista aqui para vocês. Ó. Criar um programa que entre com valores inteiros para a matriz M 3x3 e imprima a matriz final conforme mostrado a seguir. Aqui é a matriz original, tá? E a matriz final você vai dar um giro de 90 graus. Ou seja, ó, 741 que estava aqui, ó, passa, tá aqui, ó, na horizontal. Ele estava aqui na vertical, tá? Mas você pensando aqui, ó, o 7 lá embaixo e o 1 aqui em cima, e agora o 741 passa a estar aqui. Tá? É como se você pegasse a matriz e girasse, né? Então, ó, você passa a ter as linhas 741, 852, 963. Tá? Será que isso é a mesma coisa que calcular a transposta? Não, né? A gente vê que não. Porque se fosse só calcular a transposta, aqui, nessa linha, 147, não 741. Porque o que está na linha 2, coluna 1, coluna 2 do problema, né? Ou seja,
O 4 até que tá, né? O 7, ó, ele está aqui na linha 3, coluna 1, e não está na linha 1, coluna 3 aqui. Ele está na linha 1, coluna 1. Então, não é a mesma coisa que fazer a transposta. Essa lista aqui é uma lista de matrizes, mas é a lista que eu estou passando para os meus alunos lá da engenharia mecânica, tá? O professor Zé Maria não passou essa lista para vocês, mas aí eu estou aproveitando e resolvendo com vocês para a gente treinar matrizes. Bom, se dá para fazer sem usar a teoria de matrizes, tranquilo. Mas usando teoria de matrizes eu acho que é mais fácil, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. E o primeiro que terminar, eu ia pedir para comentar aí a questão, né? Pode até compartilhar a tela e falar um pouco da questão. Tá, gente? 10 minutos tá bom para vocês resolverem? Posso. Posso mandar essa lista. Na aula de laboratório, posso colocar lá. Tá? E aí, gente, está dando certo? Vocês estão fazendo a questão? Está dando certo? Todos estão fazendo?
Pronto, Lucas. Você pode mostrar aí como foi que você fez a questão? Sem microfone. Bom, tá certo. Ok, tudo bem. Mas será que você consegue compartilhar o código? Compartilhar a tela com o código? Aí você vai destacando, né, assim, as linhas do código. Deixa eu ir. Pronto. Veja se você consegue apresentar aí. Tá conseguindo? Opa, tá conseguindo apresentar? Pronto. Ok. Bom, tô vendo a apresentação aqui, tá? Certo, tô vendo que você botou a matriz de entrada, a matriz 2. Tá, no primeiro for você leu a matriz de entrada, né? Aí vamos ver o que você fez no segundo for. Você botou e recebe 0 é menor que 3 e mais. J recebe 0, J menor que 3, J mais. A primeira matriz normalmente, tá? Mas eu criei duas variáveis que servem com outros contadores. Tá, você inicializou o K como 2 e o L como 0. Tá, a matriz 2, dois fors rodando ao mesmo tempo. Tá, ok. Percorre a matriz, a segunda fórmula. Tá, então você botou aqui, por exemplo, que a matriz 02 recebe a matriz 00. Ó, no caso,
É o elemento 0, 0 da tua matriz vai para 0, 2, né? O 0, 0 vai para 0, 2. O 0, 1 vai para 1. O 0, 0 vai para 0, 2. Aí o 0, 1 vai para 1, 2. 0, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2 e 0, 2 vai para 2, 2. Tá. Ok. Então, a matriz 0, 2 recebe a matriz 0, 0. Depois a matriz 1, 2 recebe a matriz 0, 1. Depois a matriz 2, 2 recebe a matriz 0, 2. Aí decrementa o K, né? Por que decrementa o K? Vamos ver aqui. Decrementa o K e o L recebe 0. Tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 7, 8, 9. É isso mesmo. Tá ok. Tudo certo. É ok. Entendi aí seu raciocínio, tá? Bom, ok. Gente, todo mundo entendeu? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode dizer aí, tá? Bom, você faz uma lógica, né? É só pensar o seguinte, né? Ó, a forma como você preenche, como você entra com os dados, tá? Então, na matriz original, tá? Que é essa aqui, ó. Como é que a gente entra com os dados? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, esses dados, eles têm que entrar nessa forma na matriz rotacionada. Ou seja, esse 1, 2, 3, ele tem que ser posicionado aqui. Então, você tem o que aqui, ó? A coluna, né? Enquanto aqui é o seu IJ, que está variando de 0 a 2, e de 0 a 2 o I, 0 a 2 o J, né? Nesse sentido, aqui é nesse sentido. Então, primeiro, o J, a coluna começa com 2, ó, que é essa aqui. Depois a coluna incrementa, né? É 1, 4, 5, 6. Depois a coluna, quer dizer, decrementa. Depois decrementa mais uma vez, tem isso aqui, tá? Quando você for fazer essa aqui de 180 graus, aí já é diferente. Você tem 1, 2, 3 aqui, aí esse 1, 2, 3 aqui, ó. Então você tem que fazer com que a sua linha de entrada na matriz rotacionada seja igual a 3, e aí você decrementa a coluna de 2 a 0. Então, linha 3 decrementa a coluna de 2 a 0. Linha 2 decrementa a coluna de 2 a 0. Linha 1 decrementa a coluna, né, de 3 a 1 ou de 2 a 0, conforme seja a referência.
Bom, aí aqui tem essa questão aqui, a 19, ó. Criar um algoritmo que carrega uma matriz 12 por 4. 12 linhas por 4 colunas, com os valores das vendas de uma loja, em que cada linha representa um mês do ano e cada coluna uma semana do mês. Para fins de simplificação, considere que cada mês possui somente 4 semanas. Calcula e imprima total vendido em cada mês do ano, total vendido em cada semana durante todo o ano, total vendido no ano, né? Bom, aí são operações matemáticas básicas, né? Que a gente vai fazendo aí na matriz. 12 linhas, cada linha representa um mês, 4 colunas, cada coluna representa uma semana no mês, né? Então, total vendido em cada mês do ano, você pode fazer um somatório das linhas, quer dizer, faz um somatório por coluna em cada linha. Total vendido em cada semana, aí você vai fazer um somatório, né? O resultado de cada coluna somada, e total vendido no ano, você vai somar tudo, tá? Essa 1.20 diz o seguinte: uma matriz M contém na primeira coluna a matrícula do aluno no curso, na segunda coluna o sexo, 0 para feminino, 1 para masculino, na terceira o código do curso e na quarta o coeficiente de rendimento. Suponha que o CR é o número inteiro. A matriz M contém na primeira coluna a matrícula do aluno no curso, na segunda coluna o sexo, na terceira o código do curso e na quarta o coeficiente de rendimento. Suponha que o coeficiente de rendimento é o número inteiro. Faça um programa que lê os dados de 10 alunos e armazene esses dados na matriz M. Um grupo empresarial resolveu premiar a aluna com o CR mais alto de um curso, cujo código deverá ser digitado. O programa deve receber o código do curso e imprimir a matrícula da aluna que deve ser premiada. Caso exista mais de um aluno com o CR mais alto, imprimir a matrícula de todas elas. Essa aqui, gente, tem uma questão que é o seguinte. A gente sabe que tanto vetor como matriz são conjuntos homogêneos de dados, né? Então, como é que eu posso ter uma matriz em que tenha nela dados tanto numéricos quanto caracteres? Bom, mas a gente pode fazer o código do curso tudo numérico aí, né? Então não tem problema, pode ser inteiro. Ó, mas é interessante, ó. Vamos lá. Vou tentar fazer essa aqui, ó. Uma matriz M contém na primeira coluna a matrícula do aluno no curso. Tá? Na segunda, o sexo, 0 para feminino, 1 para masculino. Na terceira, o código do curso, que pode ser um número inteiro, sem problemas. A matrícula também pode ser um número inteiro. E na quarta, o coeficiente de rendimento. O coeficiente de rendimento é inteiro. Faça um programa que lê os dados de 10 alunos e armazene esses dados na matriz. Um grupo empresarial resolveu premiar a aluna com o CR mais alto de um curso, cujo código deverá ser digitado. Então, você vai fornecer o código. O programa deve receber o código do curso e imprimir a matrícula da aluna, que deve ser premiada. Caso exista mais de um aluno com o CR mais alto, imprimir a matrícula de todas elas. Ok, gente. Eu acho que a gente pode tentar fazer essa aqui, tá? Essa questão. Bom. Então, quantas linhas... A quantidade de linhas vão ser a quantidade de alunos. Você vai ler os dados de 10 alunos, tá? A quantidade de colunas são os campos. Então, a primeira coluna é a matrícula do aluno no curso, na segunda, aluno o sexo, na terceira, o código do curso, e na quarta, o CR. Então, vão ser 4 colunas. Vamos lá, né? Bom, gente, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês fazerem, tá? Eu vou também ver se eu faço enquanto vocês estão fazendo, e aí a gente vai verificando aí o funcionamento, tá bom? Então, eu vou abrir aí um tempinho para vocês fazerem. Questão 1.20.
Gente, alguém já conseguiu concluir? Eu tô aqui fazendo também a questão, tá? Se alguém de vocês conseguir concluir, pode se apresentar para a gente discutir, tá?
Gente, como é que tá? Vocês já estão fazendo? Alguém terminou? Por favor, me digam aí para a gente aproveitar o tempo, tá?
Gente, alguém já conseguiu aí fazer? Estão tendo dificuldade? Podem dizer aí, tá? Eu terminei aqui um código para tentar fazer, só que ainda não está dando certo, tá?
Gente, eu acho que eu estou só concluindo aqui, tá? Estou fazendo uns testes e aí vou, se der certo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá, né? Rapidinho aqui eu vou, já está passando da, do tempo. Bom, quem se interessar aqui, tá? Eu vou apresentar aqui rapidinho como foi que eu fiz. Alguém conseguiu fazer, gente? Alguém conseguiu concluir? Vamos lá. Bom, a forma como eu consegui fazer, tá? Então, aqui nessa matriz M, eu vou colocar os dados dos alunos. Vai ter 10 linhas e 4 colunas. Essa matriz aqui, cujo tamanho máximo é 10, eu vou colocar justamente as matrículas dos alunos com as melhores notas no curso, naquele curso que eu selecionei, tá? Bom, aí aqui eu tenho as variáveis de auxiliares, né, que a gente vai precisar. Primeiro eu carrego, tá, os dados dos 10 alunos, onde cada linha eu vou botar matrícula, sexo, código do curso e o coeficiente de rendimento, tá? Leio os dados, aí aqui eu vou ler qual é o curso que o usuário deseja pesquisar, os melhores alunos, né? Então, vou colocar nessa variável QE. E aí, gente, aqui é que está o lance, que vocês têm que prestar atenção, né? Porque eu posso ter notas máximas repetidas e notas máximas únicas. Então, eu começo testando o seguinte. Primeiro, eu vou varrer as linhas, vou identificar as linhas em que o curso é aquele desejado, tá? Uma vez que eu identifico o curso desejado, aí eu vou ver o seguinte, o primeiro teste é se aquela linha, se o valor da nota de referência, né, o valor da nota daquele aluno é igual à minha nota máxima de referência. Sendo que essa nota máxima de referência é diferente de zero. Por quê? Porque eu começo com a nota máxima de referência como zero e vou atualizando à medida que eu vou encontrando notas maiores. Então, se eu já tiver atualizado, né? Então, eu tá um contador.
né? A quantidade de notas de referência passa a ser única, né? Ou seja, um único aluno tem a nota máxima. E aí eu coloco essa nota de referência, atualizo essa nota de referência e atualizo o meu vetor com índice zero nessa nota de referência. Então, eu encontrei uma nota igual à nota de referência, só faço incrementar o meu vetor, né, de matrículas. Eu não atualizo a nota de referência. Mas se eu encontrar uma nota de aluno maior do que a nota de referência, aí eu atualizo o meu vetor. E aí eu listo os melhores alunos, tá? Aí eu vou só colocar aqui para vocês o exemplo que eu fiz. Tá, ó, eu coloquei aqui, carreguei já os dados dos 10 alunos, tá, ó, matrícula, sexo, curso e nota. Tá, carreguei aqui, digitei o código do curso que eu quero pesquisar, que é o 13. No 13 eu fiz de propósito aqui, ó, 3 alunos com notas máximas, 95, 95, 95. Então, a lista dos melhores alunos do curso, ele me deu matrícula 7, 8 e 9. Ok, gente. Bom, espero que vocês tenham aproveitado da aula, tá? Desejo boa tarde para todos. Até a próxima semana. Quem desejar, quem se interessar, me peça o código que eu mando, tá bom? Fico por aqui. Boa tarde, boa semana para vocês.